Assertividade. Essa palavra tão falada no mercado financeiro. Olha só, qual é o conceito de assertividade? É ser firme, direto, sem sentir ou causar constrangimentos. Bom, então a gente viu aqui que não tem nenhuma relação com taxa de acerto. Então talvez seria assertividade com C? Vamos ver. Assertividade. Será que existe essa palavra? Olha só, não existe essa palavra. Como se escreve? Assertivo com C ou assertivo com 2 S? A palavra assertivo é muitas vezes escrita com C, erradamente. Ser assertivo não significa estar certo ou acertar sempre. Ou seja, convencionou-se no mercado que assertivo tem alguma relação com taxa de acerto, com estar certo. Então hoje a gente vai entrar na onda da assertividade. Vou passar para você um setup de scalp com taxa de acerto alta. Você vai descobrir também como você consegue ter uma taxa de acerto alta em qualquer estratégia aqui no Day Trade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora! Bom, vamos lá então, pessoal. Vou apresentar aqui para você a estratégia 7-7. O que você vai precisar para usar essa estratégia aqui? Vamos lá. Média de 7 períodos aritmética com cálculo sobre a mínima, mais uma média de 7 períodos agora com cálculo sobre a máxima, uma média de 26 períodos com cálculo sobre o fechamento. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou colocar aqui em azul a média com a máxima, né, com cálculo sobre a máxima, amarelo com cálculo sobre a mínima e a média de 26 a roxa. Vamos entender o racional da estratégia aqui primeiro. Preço trabalha acima da média com cálculo sobre a máxima, a linha roxa abaixo da linha azul e amarela, ou seja, abaixo das duas médias de 7 períodos. Ocorre um fechamento abaixo da linha amarela, o preço retorna e fecha acima da linha azul. Executa a compra. Racional de venda oposto, né? O preço trabalha abaixo da linha amarela, a linha roxa acima das duas médias de 7, ocorre um fechamento acima da linha azul, o preço retorna e fecha abaixo da linha amarela e a gente executa a venda. Olha aí, preço trabalha acima da linha azul, retorna, fecha abaixo da linha amarela, tá? Pode ser 1, 2, 3 boxes, não tem problema. Pode vir até um fechamento abaixo da linha roxa aqui, o preço retorna acima da linha azul e executa a compra. Aqui o preço seguiu, retornou abaixo da linha amarela, novamente acima da linha azul e eu executo a compra. Mais um exemplo aqui, preço acima da linha azul, volta abaixo da linha amarela e a gente executa a compra quando ele retorna acima da linha azul. Mais uma vez aqui, o preço vem abaixo da linha amarela, vem acima da linha azul e a gente executa a compra. Com a linha roxa aqui, como eu falei, abaixo da azul e amarela. E a venda? Vamos lá. Preço trabalhando abaixo da linha amarela aqui. Ele fecha acima da linha azul, retorna abaixo da linha amarela e a gente executa a venda aqui. Mais um exemplo aqui. Preço abaixo da linha amarela, fecha acima da linha azul, vem abaixo da linha amarela de novo e a gente executa a venda. Aqui a mesma coisa. Bom, então vamos incluir as nossas médias aqui no gráfico. Eu vou trabalhar no índice futuro e vou trabalhar no 8R. Então vamos lá, botão direito do mouse aqui, inserir indicador, média móvel. Eu vou inserir uma média de 7, mais uma média de 7 e inserir uma média de 26. Vou dar 2 cliques aqui, vou alterar essa média de 7 para máxima. Vou colocar a cor azul. Essa aqui eu vou alterar para mínima, vou colocar amarela. E essa aqui é a roxa. Beleza? Bem simples o setup, tá? Olha só, preço trabalhando acima da média, retorna abaixo da linha amarela, volta aqui para cima, eu faço a abertura de compra. Vamos fazer o seguinte aqui, vou abrir o Excel e a gente vai trabalhar em um backtest aqui. 7-7, estratégia de scalp, e aqui vou colocar meu RRO. Eu vou trabalhar o seguinte, o meu risco 150, ou seja, meu stop vai ser 150 pontos, meu retorno de 100 pontos, que a gente quer trabalhar com assertividade, com taxa de acerto, então a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Você vai entender mais para frente por que eu estou colocando isso aqui.
Então aqui meu RRO vai ficar como? 100 por 150, eu tenho 0,67. Agora vamos fazer um backtest aqui dos 4 primeiros dias de setembro. Então dia 1º de setembro e a gente vai fazer um backtest. Vamos lá para o dia 1º. 9 horas aqui, 9:01, passou aqui para baixo, eu já tenho uma venda aqui, ó. Passou aqui para cima da linha azul, para baixo, abertura aqui, 150 pontos seria meu stop, não tomo stop aqui, 100 pontos, beleza? 100. Vamos seguindo, não tem operação, porque ele não passou aqui para cima, beleza. Mais uma operação aqui, agora é de compra. Uma coisa que eu não coloquei lá no slide, o mais interessante, obviamente, é que esteja dessa forma aqui, ó, inclinada aqui para cima, e a média roxa também inclinada para cima para uma operação de compra, tá? Isso aqui é o ideal. Aqui nesse backtest, eu vou fazer o seguinte, vou entrar em todas as operações, vou colocar ali para a gente fazer essa simulação, independentemente se está inclinado ou não. Aqui no caso, ela está inclinada, aqui também está no movimento legal de alta, a gente vai fazer a operação. 100 pontos. Aqui eu não tenho operação, por quê? Ó, a média roxa está no meio aqui das duas. Mais uma aqui. Preço trabalhando acima da azul, veio abaixo da amarela, eu faço abertura de compra. Eu vou trabalhar com alvo de 100, mais um gain aqui. Olha só, seletividade bombando, hein? Mais uma operação aqui. Veio abaixo da amarela, voltou aqui para cima, eu faço a minha operação, mais 100 pontos. Aqui novamente, ó, não pegou meu stop, eu tenho um alvo de 100 pontos. Mais uma aqui, ó, trabalhou abaixo da linha amarela, subiu acima da linha azul, um fechamento apenas acima da linha roxa. Se viesse mais um aqui, aí desconfigura o setup, beleza? Mas como fechou só um, continua válido o setup. Então vem aqui, foi ali 105 pontos e eu tenho 100 pontos aí. Aqui teria a operação também, né? Mas como eu abri a operação aqui e fechei aqui para baixo, né? Então não configura, mas aqui também daria gain. Mais uma aqui, foi para 125 pontos e 100 pontos. Aqui mais uma operação e aqui a gente toma o stop, menos 150. Olha só, mais uma entrada de compra, 100 pontos. Mais uma entrada de venda aqui, 100 pontos. Agora a gente vai para o dia 4. Ó, aqui, olha só, eu tenho ele passando abaixo da linha amarela, ele volta acima da linha azul, só que tem dois fechamentos acima da linha roxa. Daria gain aqui, tá? 100 pontos, mas a gente não faz a operação. Vamos seguindo. Tem um fechamento aqui abaixo, fechamento acima e 100 pontos. Aqui de novo, 100 pontos, mais 100 pontos. Tem um fechamento abaixo da amarela, fechamento acima, 150 pontos de loss. A partir daqui a média roxa ficou no meio das duas médias e aqui passou para cima. Vamos ver, aqui eu tenho dois fechamentos acima, né? Daria gain se eu entrasse na operação, mas não vou fazer. Aqui eu tomo mais um loss, andou 40 pontos e depois 150 pontos de loss. Agora o dia 5 e acabou, é isso aqui. Ó, 1.700 pontos em 4 dias. 1.700 pontos em 4 dias. E agora a gente vai trabalhar esses números aqui. Obviamente, pessoal, isso aqui é uma estimativa, né? Eu fiz aí o manual bem rapidamente aqui, só para a gente
ter uma base, fazer você entender sobre taxa de acerto, payoff, e aí a gente vai trabalhar com esses números aqui, beleza? Mas aí na sua casa você faz o backtest, faz de um período mais longo também, de alguns meses. Isso aqui é do dia todo, você não vai ficar o dia inteiro operando, né? Então veja quais são os melhores horários aí para você operar essa estratégia de scalp aqui. Vamos somar isso aqui, total, fazer a soma. Então olha só, fiz 750 pontos no dia 1º, zerado no dia 4 e no dia 5, e mais 950 pontos no dia 6. Minha taxa de acerto aqui. Vou colocar do menor para o maior aqui, para ficar mais visual para você. Vamos imaginar que a gente trabalha aqui uma quantidade de contratos no mini índice, 5 contratos no mini índice. Então teria aqui R$750, R$950. Por quê? Como que é o cálculo do mini índice, né? 100 pontos vezes 20 centavos vezes quantidade de contratos. 5, 100. Então, quando a gente trabalha com 5 contratos, o valor financeiro é a mesma quantidade de pontos aqui. Beleza? Então tá aí sua assertividade. Se você quiser aumentar isso aqui, aumentar a taxa de acerto, basta fazer o quê? Olha só, eu estou trabalhando com 150 pontos de stop e um alvo de 100. Você viu ali que muitas vezes o trade vai 60 pontos, 70 pontos e volta e toma stop. Se você reduzir isso aqui, ou seja, trabalhar com 60 pontos, você vai aumentar a sua taxa de acerto. Agora, se eu quiser trabalhar com stop de 70 pontos e um alvo de 200, 250, 300 pontos, eu vou reduzir a minha taxa de acerto. Só que eu vou aumentar o quê? Meu payoff. E é isso que a gente vai entender aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quantos trades eu tenho aqui? 37 trades. Eu vou colocar aqui 37 trades. E a gente vai imaginar que é o resultado financeiro. Beleza? Olha só, coloquei meus trades aqui. Resultado de 1.700 e taxa de acerto. Eu tenho aqui 78% de taxa de acerto. Agora vamos tirar estatísticas com isso aqui. Quantidade de trades, trades com lucro, trades com prejuízo, média de lucro, média de prejuízo, minha taxa de acerto, meu payoff, minha expectativa matemática e meu fator de lucro. Minha quantidade de trades, 37. Trades com lucro, 29. Trades com prejuízo, 8. Vou tirar aqui a minha média de lucro, que obviamente vai ser 100, né? Minha média de prejuízo também. Então, qual que é a minha taxa de acerto aqui? Trades com lucro, dividido pela quantidade de trades, 78%. Qual que é o meu payoff aqui? No caso aqui, como eu segui exatamente o meu risco-retorno operacional, vai ser a mesma coisa que o RRO, né? Então, a média de lucro dividido pela média de prejuízo. 100 dividido por 150. Meu payoff de 0,67. Qual que é a minha expectativa matemática? É minha média de lucro vezes minha taxa de acerto menos minha média de prejuízo vezes minha taxa de erro. Então tem aqui 45,94. Que é a mesma coisa, né? Se eu pegar 1.700, né, que foi o meu resultado, 1.700 dividido por 37, vai dar 45,94. Então, a cada trade que eu faço, eu ganho R$45. Beleza? E o meu fator de lucro vai ser taxa de acerto dividido minha taxa de erro vezes meu payoff, 2,41. Para calcular o fator de lucro também, você pode fazer o seguinte: lucro bruto e perda bruta. Você calcula isso aqui. Como você calcula o lucro bruto? Média de lucro vezes trades com lucro, 2.900. Perda bruta, média de prejuízo vezes trades com prejuízo, 1.200. Você tem aqui o fator de lucro, 2.900 dividido 1.200, 2,42. Show? Meu resultado aqui é o seguinte, né? 37 vezes expectativa matemática.
1.700. Então, observando isso aqui, a gente tem um resultado excelente. Você fez aí, em 4 dias, uma média de 425 pontos por dia. Se você conseguir executar desta forma, está perfeito. Mas o que você vê por aí? Pessoal falando que tem taxa de acerto de 90%, 95%. O que você tem que fazer se quiser fazer isso? Ao invés de ter um alvo de 100, você tem um alvo de 50. Você tem um alvo de 60. Você vai aumentar a sua taxa de acerto. Não quer dizer que você vai aumentar o seu resultado. Então uma coisa precisa ficar claro para você. Taxa de acerto, ela tem muito mais relação com o seu gerenciamento de risco do que com a sua estratégia. Uma coisa bem simples de entender. Por exemplo, se eu colocar um stop aqui de 70 pontos e buscar um alvo de 400, como vai ser minha taxa de acerto? Vai ser muito mais reduzida. Quer dizer que eu vou ter menos resultado? Não, não necessariamente. Tá? Então olha só aqui. Várias situações, a gente tem o mercado andando, 300 pontos. O que você pode fazer é você abrir a operação e ir seguindo com o trailing stop. Né? Vai reduzindo, vai reduzindo. Né? Se você pega alguns trades aqui de 150 pontos, 200 pontos, isso também já melhora bastante o seu resultado. Para te explicar melhor, vamos fazer mais uma coisa aqui. Taxa de acerto, payoff e o fator de lucro. Se eu tiver uma taxa de acerto de 50% e um payoff de 1, eu tenho um fator de lucro de 1. O que isso quer dizer? Que eu estou no 0 a 0. Para você entender melhor, vamos lá. Vou colocar aqui o resultado. Funciona assim, né? Lucro bruto menos prejuízo bruto. Eu tenho meu resultado de 1.700. Vou apagar o fator de lucro. Vou colocar aqui 1. E o lucro bruto vai ser fator de lucro vezes prejuízo bruto. Vamos imaginar aqui que você tenha de prejuízo bruto 100 mil reais. Como exemplo aqui. Então, se você teve um fator de lucro de 1, você fez um lucro bruto de 100 mil, uma perda bruta de 100 mil. Obviamente, o quanto você gira vai estar de acordo com o capital, né, que você tem aí para girar e também a quantidade de contratos. Agora, vamos imaginar o seguinte aqui. Vou trabalhar com uma taxa de acerto de 50% e um payoff de 1 para 1. Então, tem um resultado de 50 mil reais. Você veja que isso aqui já é muito interessante. Um fator de lucro de 1,5 é muito interessante. Né? Descontando os custos, já ter 1,5 de fator de lucro é muito interessante. Agora, se tiver uma taxa de acerto de 60%, mas tem um payoff aí de 0,5, tem um resultado negativo. Ah, Rafael, eu quero ter uma taxa de acerto de 90% e quero ter um payoff de 3. Ah, você quer? Não dá, né? Olha só. 80%. 70%. Isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe. No longo prazo, isso aqui não existe. Ah, eu vi um trader que fez isso aqui, né? Fez um payoff de 3, uma taxa de acerto de 70%. Tá bom, 1 mês, 2 meses, dá para fazer. Não dá para fazer ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Então, quando você vê na internet alguém falando que tem uma taxa de acerto de, sei lá, mais que 90%, vamos colocar 90% aqui, necessariamente ele vai ter um payoff reduzido. Só que aí que está o grande problema. Quem quer ter uma taxa de acerto nesse sentido aqui, de 90%, tem problema com a perda. E aí quando chegar no dia de perder realmente, ele não vai querer perder. E aí tem uma margem muito pequena para ele perder. E se você tiver aqui uma taxa de acerto de 40% e um payoff de 2,5%. Um fator de lucro bem interessante, 1,66. Se você conseguir ir para 3, 100 mil reais. Então o que você precisa trabalhar é esse equilíbrio aqui entre taxa de acerto e payoff. Então esse próprio operacional que eu passei para você, você pode trabalhar com ele
desta forma aqui, por exemplo, ter 50% de taxa de acerto e ter 2,5% de payoff. Ou seja, com a mesma estratégia, você pode trabalhar com foco no payoff. No exemplo que eu dei, a gente está com foco na taxa de acerto, está 78%. E de novo, se eu quiser aumentar isso aqui ainda, eu posso tanto aumentar o meu stop, né? Colocar aqui stop de 200 pontos, 250 pontos, ou também reduzir o meu alvo. Ao invés de 100, colocar 80, 70, 60 pontos. Então isso que eu quero que fique claro para você. Quando você vê alguém falando de taxa de acerto, uma taxa de acerto alta, ou seja, acima de 70%, ele tem um payoff reduzido. Tá? 70% vai ter aqui 0,8, 0,6. Agora, se determinado trader faz 1.000 pontos, 2.000 pontos, ele tem o seguinte, ele tem uma taxa de acerto mais baixa. E aí, se ele for lucrativo realmente, ele tem aí um payoff mais alto. Payoff de 2,5, payoff de 3 aí no longo prazo também. Beleza? Então, é um equilíbrio. Taxa de acerto e payoff. Ficou claro para você? Que taxa de acerto tem relação com gerenciamento de risco. Obviamente que a estratégia é importante, ela conta também. Mas o que é mais importante é isso aqui. A sua relação risco-retorno. Quanto que você vai levar para o payoff. Fechou, pessoal? Então, 7-7 é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço.